do Senhor Jesus Cristo, nessa tarde eu quero deixar alguns minutos de sabedoria para nossas vidas. Eu quero compartilhar algo da parte do Senhor, que se encontra em 1 Samuel, no seu capítulo 1, isso, no seu versículo de número 12, que diz assim: E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Todos nós conhecemos essa história linda, maravilhosa de Ana. Todos nós conhecemos, a história de Ana. Quem nunca ouviu falar da história de Ana? Ana, ela tinha uma madre cerrada por Deus, Deus que cerrou a sua madre. E vai dizendo que agora, pela lei de Israel, a mulher que não podia gerar filho, podia, o seu esposo, abria para arrumar outra mulher no seu casamento. Naquela época podia, hoje não, irmão. Amém? Então Eucana agora vai arrumar uma moça chamada Penina. E a Bíblia vai relatando que Penina era competidora de Ana. A Bíblia vai dizer que Penina vivia perseguindo Ana, irritando Ana, trazendo tristeza, provocando Ana, irritando Ana. Só que mais me chamou a atenção nesse texto, que me chamou a atenção nessa história, a atitude, a virtude de Ana. Precisamos tomar algumas atitudes como Ana tomou diante dessa situação. Mesmo no tempo de angústia, mesmo no tempo de crise, mesmo no tempo de lágrimas, de solidão, Ana teve atitude. A Bíblia diz que ela estava acostumada a ir ao templo em ano sacrificar. E a Bíblia diz que a caminhada durava, o historiador Flávio José falava que a caminhada durava 2 dias para chegar no templo. Ana teve atitude. Ana mostrou um jeito de provocar milagre. Nessa tarde eu quero chamar a sua atenção, que você seja um provocador de milagres para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. A Bíblia diz que Ana, diante dessa luta diante de tanta perseguição, ela foi para o templo orar ao Senhor. Ela perseverou na oração. Perseverar é você persistir. Perseverar é você caminhar. Perseverar é você ir à frente. Perseverar não é desistir. Então, nesta tarde, eu quero chamar a atenção sua. Continua perseverando. Entenda que no tempo de crise também é tempo de você caminhar. Ana não deixou de congregar. Ana não deixou de ir para o templo buscar o Senhor. Ao contrário, no tempo de luta, no tempo de crise, no tempo de perseguição, no tempo de afronta, a Bíblia diz que Ana foi para o templo orar. Ei, você acha qual a atitude que você tem tomado diante de Deus? Deus vai trabalhar em cima das nossas atitudes. Ana teve a atitude de ir para o templo. A Bíblia diz que Ana estava triste, estava amargurada, era uma moça pobre de espírito. Quem sabe você se encontra assim neste momento, sem força de caminhar, e achando que ficar em casa é o melhor momento, que ficar em casa vai resolver a situação. Não, é o contrário. Ana não deixou de caminhar. Ana não deixou de estar no templo com o Senhor. O salmista Davi diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ei, a alegria do Senhor é a nossa força. Volta a congregar. Isso não é hora de parar. Isso não é uma hora de você desistir. Ei, você que está pensando em largar a carteirinha, você que está pensando nesse momento de largar, de congregar, parar de caminhar, desistir da caminhada, esse não é o momento. O momento é que Deus vai trabalhar em cima da sua atitude. A sua atitude vai promover o milagre de Deus. Em 2 Reis, no capítulo 7, vai dizer de uma história que Samaria estava sitiada por um grande exército. A Bíblia diz que ninguém entrava, ninguém saía. Aí havia uma grande fome em Samaria. Vai dizer que havia até canibalismo ali, que a sua própria mãe vai matar os seus filhos para poder se alimentar. Uma grande escassez, o inimigo já tinha cercado Samaria.
A Bíblia diz que vai ter uma atitude, os leprosos. 4 leprosos que estavam por fora, porque eles ficavam separados. Alguém desprezado, alguém que não podia ficar no meio da sociedade, rejeitado. Eles tinham necrosários deles de leprosos separados. E a Bíblia diz que havia aquela grande fome. Eles tiveram uma ideia: vamos até o arraial do inimigo. A Bíblia diz que quando eles teve a atitude de sair do lugar deles até chegar ao local, a Bíblia diz que durante a caminhada deles houve um grande terremoto no arraial do inimigo. Eles ficaram assustados, dizendo: vem um grande exército pelejando contra nós. Vem alguém maior. Eles saem e deixam o acampamento. Ei, Deus trabalhou em cima das atitudes dos leprosos. Houve abundância, Deus salvou. Ei, Deus quer salvar, mas através da sua atitude. Tu lembra de Zaqueu? Zaqueu teve uma atitude de romper a grande multidão, de subir numa figueira para poder ver Jesus. Ei, a sua atitude vai promover o milagre de Deus dentro da sua casa. A sua atitude vai chamar a atenção de Deus na sua vida. Tenha uma atitude. Tu lembra da mulher do fluxo de sangue? Já tinha acabado o seu recurso, mas ela teve uma atitude de enfrentar a multidão, de apenas dizer: eu só menos tocar no Senhor, serei curado. Ei, enfrenta essa multidão de problemas que está diante de você. Enfrenta esse grande problemas que está diante de você. Rompe. Deus quer trabalhar em cima da sua atitude. Ei, Ana teve milagre porque ela teve atitude diante da prova. Então tenha atitude diante da presença de Deus. Não é o tempo de parar, não é o tempo de retroceder. Essa tarde eu trago essa reflexão para a sua vida. Tu lembra de Bartimeu, à beira do caminho? Ele teve uma atitude, ele perseverou em chamar o Senhor. E muitos dizem: fica quieto, não perturba o mestre, que ele não vai te ouvir. Ele fez o contrário. Ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele conseguiu chamar a atenção de Deus. O segredo seja um provocador de milagres. Mas não esqueça, Deus trabalha em cima das nossas atitudes. Deixa Deus trabalhar em cima da sua atitude nessa tarde. Volte a congregar, volta a ir para o templo, volte a orar, volta a ir para o monte. Calamachando de comenderevaçu de Kelemaragai. Receba a presença de Deus. Seja como Ana, num tempo de provação, num tempo de perseguição. Ela não deixou de caminhar. Ana foi para o templo orar, buscar a presença de Deus. Ei, lugar de ir para o templo é lugar de ter resposta de Deus. Vem para o altar. O altar é lugar de resgate. No altar que Ana recebeu um milagre. Ei, bota o seu sacrifício diante do altar. Ana botou o seu sacrifício e Deus atendeu a oração de Ana. Ei, através da sua atitude, Deus vai promover o milagre dentro da sua casa. Receba a presença de Deus através desse vídeo. Receba a graça de Deus. E pense nisso, que não é hora de você parar, mas é tempo de você ter atitude diante da presença de Deus.